Igreja do Senhor Jesus Cristo, que maravilha estarmos juntos para esse momento de compartilhar a palavra de Deus. A vocês que nos visitam, que estão conosco de primeira ou de outras vezes, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A igreja, ela está presente em todos os lugares sobre a face da terra, e aqueles que estão irmanados agora em torno da palavra de Deus, são pessoas especiais que o Cristo quer atingir com a sua meditação. Temos também já hoje o retorno da Rafa, né, Rafa? Que beleza! Deus te abençoe, viu? Que te dê vitórias em todos os campos da tua vida. Meus irmãos, vamos ser sinceros, muito sinceros. Muita gente acha ou tem um conceito estranho de felicidade. Eu não diria nem estranho, um conceito estranho de felicidade, mas é um conceito comum. A maioria das pessoas entende que ser feliz é ter uma vida resolvida. Se eu tenho uma vida resolvida, eu sou uma pessoa feliz. Se as minhas contas estão pagas, eu sou uma pessoa feliz. Se a minha saúde está em dia, eu sou uma pessoa feliz. Ou se os problemas estão longe da minha realidade, longe da minha vida, então definitivamente eu sou uma pessoa feliz. Se tudo está tranquilo, eu sou uma pessoa feliz. E agora sim, com todas essas questões dominadas, então eu estou bem. A pessoa que tem esta mentalidade, a pessoa que estabelece essa coluna para sustentar a sua sensação de felicidade, basta uma pequena crise se aproximar, que desmonta tudo, cai tudo. E aí essa pessoa vai ver o quão efêmera era a coluna onde estava sustentada a noção de felicidade daquela pessoa. A crise surge, a alegria vai embora e entra a angústia, entra o desassossego, o desafortuno. Jesus, ele vai na contramão disso tudo, ele coloca a lógica humana de ponta cabeça. E na palavra isso já está escrito, né? Que a sabedoria do ser humano é loucura para Deus. Mas também a Escritura reconhece que a sabedoria de Deus é loucura para o ser humano. E olha só o que Jesus vem fazer. Ele fala de felicidade no meio de lágrimas. Jesus fala de felicidade no meio de perseguição. E Jesus fala de felicidade no meio das lutas. Isso não é só conversa bonita da parte de Jesus, é vida real. Jesus está falando com pessoas que existem, pessoas que existiram no tempo dele, pessoas que existem hoje, como nós que estamos aqui diante da palavra do Senhor. E eu convido a preciosa atenção de vocês para ouvirem Jesus mais uma vez falando sobre isso. O Evangelho do Senhor, segundo anotado por Mateus, no capítulo 5, nós leremos para vocês, e acompanhe a leitura, os 12 primeiros versículos de Mateus capítulo 5, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem
e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, que no início do ministério dele, subiu no alto de um monte, porque uma multidão se aproximava, e essa multidão era composta de gente simples, de pessoas cansadas, de pessoas cheias de problemas, pessoas exatamente como eu e vocês, distanciadas e diferenciadas somente pelo calendário, mas em seus problemas, em sua realidade, absolutamente iguais todos nós. Jesus passa a ensinar então aquelas pessoas o que é o reino de Deus. Mas presta atenção numa coisa, olha só o que Jesus vai dizer. Jesus não diz, ao contrário da filosofia moderna e ao contrário dos ensinamentos já desde aquela época, Jesus não diz que felizes são os fortes. Não foi isso que Jesus disse. Jesus também não disse que felizes são os ricos. Não foi isso que Jesus também falou. Jesus também não disse que felizes são as pessoas que têm tudo sob controle. Não foi isso também que Jesus disse. Não, Jesus disse que felizes são os pobres de espírito. Estes são felizes, segundo Jesus. Jesus disse que felizes são aquelas pessoas que choram. Jesus disse que os mansos são felizes. E Jesus diz que felizes são aqueles que têm fome, que têm sede, mas de justiça. Ou seja, felizes de verdade, e presta atenção nisso, felizes de verdade são as pessoas que entendem que precisam de Deus e não de coisas. Felizes são as pessoas que dependem de Deus e não de circunstâncias. Na teologia reformada, isso é graça pura. É graça pura, porque tira das mãos do ser humano o protagonismo. O ser humano não é o ator principal no palco de atuação de Deus. Nós não somos abençoados por Deus porque somos bonzinhos. Não é isso. Este não é o critério de Deus. Deus não nos abençoa porque temos isto ou aquilo, porque alcançamos isto ou aquilo. Não. Deus nos abençoa porque nós dependemos de Jesus. E nós reconhecemos que dependemos somente do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus mostra que o reino não é, a felicidade não é para as pessoas autossuficientes. Autossuficientes não precisam de Deus. Autossuficientes dependem só delas. Muito embora, como eu disse há alguns minutos, essas pessoas autossuficientes, que colocam a coluna da sua felicidade em coisas ou pessoas, no primeiro vento de crise entram em pânico, porque tudo vai por água abaixo. A verdadeira alegria, então, para o Senhor Jesus Cristo, não nasce das circunstâncias. A felicidade para o Senhor Jesus Cristo nasce no coração das pessoas que pertencem a Deus e que dependem de Deus para tudo. Ou seja, para quem não é autossuficiente, para quem não coloca a sua esperança, a sua força, o seu objetivo, a sua razão de vida em coisas ou nas circunstâncias em volta, mas coloca nas mãos do Senhor, que ouve o que você não ouve, que enxerga o que você não enxerga e que está em lugares onde você não está. Como que nós podemos pegar esses ensinos de Jesus, já tão conhecido da humanidade, e aplicá-los hoje aqui na nossa vida? Eu proponho aqui para vocês algumas aplicações pastorais desse texto que nós acabamos de ler. Reconheça a sua dependência de Deus.
Reconheça a sua dependência de Deus todos os dias, não só nos momentos de aflição. Nos momentos de aflição é muito comum que a gente corra para o colo de Jesus, não é? Na hora que o pitbull escapa da corrente, até o ateu lembra de Deus, não é assim? Meu Deus, mas você não é ateu? Não, mas o pitbull ali é uma motivação maravilhosa. Não, procura não lembrar de Deus só na hora que os pitbulls da sua vida se soltam. Lembre de Deus todos os dias, o tempo todo, e para de tentar resolver tudo sozinho. Você não pode, você não dá conta. E por que você não dá conta de resolver tudo sozinho? Porque você depende de outras pessoas, e as outras pessoas você não tem controle sobre o que elas falam, sobre o que elas pensam e sobre o que elas fazem. Então não tenta resolver as coisas sozinhos, porque simplesmente não dá. Confie mais no Senhor, que Ele sim é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sim pode todas as coisas, você não, eu não. E nós precisamos então depender de Deus, que pode todas as coisas. Se não fosse uma questão de fé, seria no mínimo uma questão de inteligência. Você fazer parceria com quem é muito mais poderoso do que você. Então entregue os seus medos, a sua ansiedade, a sua inquietação, entrega tudo nas mãos do Senhor. Mas entregar significa entregar mesmo. Eu compartilhei já há algum tempo com vocês, mas como temos muitas outras pessoas que não estavam aqui, me permitam, por favor, que eu repita uma ilustração que eu criei, que é da minha própria autonomia. Conta-se que o motorista estava viajando, indo para São Paulo, Castelo Branco, 500 quilômetros daqui lá, naquela beleza, nunca acaba. Chega o fim do mundo, mas não chega o fim da viagem. E aí ele começa a ficar cansado. Mas antes de viajar, ele tomou cuidado de chamar Jesus para ir com ele. Então Jesus está ali no banco do carona com ele. Ele vai dirigindo, chega um momento da viagem que ele começa a ficar cansado. E aí ele diz para Jesus: estou cansado, você me ajuda, o senhor me ajuda aqui a dirigir? Jesus diz: claro, ajudo sim. E ele segue viagem. Lá adiante ele dá uma cochilada, a 120 por hora, que é o limite da velocidade lá na Castelo Branco. Ele dá uma cochilada, e aí ele fica bravo, ele olha para Jesus: poxa, eu pedi lá atrás para o senhor me ajudar, olha aqui, quase que eu dormi, me ajuda. E Jesus diz: eu ajudo. E ele segue viagem. Lá adiante ele cochila novamente, o carro sai da pista, vai para o acostamento, e com a trepidação do acostamento ele acorda assustado e se vira para Jesus muito nervoso e diz: poxa, olha, quase que eu morri, eu já pedi 2 vezes para o senhor me ajudar, o senhor não me ajudou, o senhor vai me ajudar ou não? Aí Jesus diz para ele: vou, sai do volante. Entendeu? Então, às vezes, você está pedindo para Deus ajudar você na tua vida, mas você não sai do volante, você não entrega a direção para Jesus. Você pede para Jesus te ajudar em determinada circunstância da sua vida, mas você continua achando que está no controle. Não, você não está. Por mais que o mentiroso do diabo queira fazer você acreditar que você controla tudo, a gente não controla nada. Absolutamente nada, tudo está no controle do Senhor. Então entrega esses sentimentos ruins, de inquietação, de falta de fé, nas mãos do Senhor. Deixa de verdade Ele mostrar para você qual caminho você deve seguir. E você vai seguir o caminho que Jesus está apontando e será muito melhor. Porque a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Outro conselho que eu dou, ou recomendação: não fuja da dor, não ignora a dor que seu coração sente. Não existe, desculpa estragar a fantasia de quem acredita, mas não existe super-homem nem super-mulher, só lá no cinema, não existe. Mas se você ver os bastidores da gravação, você vai ver que o Superman está pendurado numa cordinha. Então não existe, é fantasia. Você achar que você é super forte, ou que você é um super homem, uma super mulher, ou um super crente, ou como diz o meu amigo o Laércio ali, um crentarrão,
Deixa eu estragar a sua fantasia. Isso não é possível. Não fuja da sua dor, não ignore a dor do seu coração, seja sincero com Deus. Diga para Deus exatamente o que você está sentindo no seu coração. Não tenha vergonha de se confessar a Deus, porque Ele sabe exatamente o que está dentro do seu coração. Quando você mente para Deus, você só está dando ouvido para a concorrência e enganando a você mesmo. É impossível enganar o Senhor. Mas se você se confessa a Deus e coloca o que está no seu coração de verdade para Deus, sem escolher palavras, coloca, se derrama diante de Deus, Deus vai olhar e vai dizer assim: olha que legal, estamos em sintonia, essa pessoa confia em mim. Então, por isso que Jesus diz: os que choram serão consolados. Não esconda o seu sofrimento, seja ele de que tipo for. Deus cuida de você. E essa é a promessa de Jesus. Deus cuida de você em todas as circunstâncias. Também posso recomendar que você procure viver de forma justa e obediente. De forma justa e obediente. Tenha fome de fazer o que agrada a Deus. E por que eu preciso recomendar isso, que nós tenhamos fome de agradar a Deus? Porque normalmente nós temos fome de agradar a nós mesmos, as vontades do nosso coração. Por isso Jesus nos alerta que a nossa luta verdadeira não é contra a carne e o sangue, é contra os seres espirituais nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta, porque o nosso corpo, a nossa carne, ele quer tudo aquilo que não agrada a Deus. É por isso que na hora de estar em comunhão com Deus, você está com muito frio, com muito calor, com fome, cansado. Às vezes a pessoa diz assim, outro dia até brinquei com uma pessoa da igreja, a Ritinha fala que eu sou meio irônico, ela diz assim: se você fala com ironia as pessoas não entendem, fala direitinho com as pessoas. Mas é assim que eu sou, né? Então a pessoa chegou e disse assim: olha, eu não vou para isso no domingo, eu não vou para a igreja porque eu estou doente, eu não estou me sentindo bem. Aí eu disse assim: poxa vida, então precisamos resolver esse problema para que você não falte no trabalho amanhã. E a pessoa assim, desapercebidamente, ela disse: não, mas eu não vou faltar no trabalho amanhã. Mas você acabou de falar que está doente, não pode ir para o culto? Então está doente para ir para o culto, mas não está doente para trabalhar na segunda-feira bem cedinho e ficar o dia todo lá. E nem máscara vai usar, vai de qualquer jeito. Ainda faz igual muita gente faz, espirra na mão assim e dá a mão para cumprimentar a pessoa, né? Mas no trabalho não vai faltar. Então você consegue perceber isso? Que o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa carne é contra Deus. É o nosso espírito que clama por comunhão a Deus. Por isso o nosso espírito com o nosso corpo vive essa luta constante. E se a minha mente não vencer o meu corpo para que eu esteja em comunhão com Deus, eu vou me afastar cada vez mais. E vou sempre buscar a desculpa perfeita para não estar em comunhão. Então, procure ter fome de fazer o que agrada a Deus, mesmo quando for difícil. E quanto mais difícil for fazer aquilo que Deus quer da tua vida, mais abençoada será aquela ação, porque Deus honra quem anda com Ele. Ninguém que andou com Deus foi desonrado, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto mais você anda com Deus, mais o mundo que jaz no maligno te critica. É isso que Jesus diz: bem-aventurado quando as pessoas por minha causa disserem todo mal contra você. Ah, você está ficando fanático, você é carola, você quer viver na igreja agora, você não sai mais da igreja? Como não sai mais da igreja? A pessoa vai 1h30 por semana na igreja. Aí o filho das trevas fala assim: você não sai mais da igreja? Uma vez eu disse isso para o marido. Ele falou assim: pastor, a mulher não quer sair da igreja, pastor. 1h30 por semana, que é o que dura o nosso culto mais ou menos, né? Isso não foi aqui no interior, foi lá em São Paulo. Aí eu disse para ele assim: pois é, né? Você deveria agradecer que a tua mulher quer ficar bastante tempo na igreja. É melhor do que se ela te deixasse aqui e fosse para o baile funk. É no baile funk que você deveria ficar se preocupado com a tua esposa, não na igreja.
Mas percebe a mentalidade secularizada, fria, afastada de Deus, impregnada, moldada, trabalhada no pecado? Então procura fazer sempre a vontade de Deus, porque Deus honra quem anda com Ele. Concluindo, Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade não está numa vida sem problemas. Até porque vida sem problemas não existe nem nos melhores sonhos. Nem nos melhores sonhos não existe vida sem problemas. Mas está numa vida colocada nas mãos de Deus. Deixa eu corrigir essa frase. Não numa vida colocada nas mãos de Deus. Porque para eu colocar alguma coisa nas mãos de Deus, aquilo precisava antes ter estado na minha mão. Quando eu digo assim, vou deixar esse problema nas mãos de Deus. Olha, eu sou agora... Que fera que eu sou, eu vou deixar isso nas mãos de Deus. Nunca esteve nas minhas mãos. Eu só preciso reconhecer que isso está nas mãos de Deus. E viver então reconhecidamente como uma pessoa que sabe que isso está nas mãos de Deus. Então uma vida sem problemas não é garantia. A garantia é de uma vida nas mãos de Deus. E quando é que nós temos o senso, a noção, a vivência de que as coisas estão na mão de Deus? Quando nós dependemos de Cristo. Quando nós dependemos de Cristo, nós somos cuidados por Ele. Não somos cuidados nem por Lula nem por Bolsonaro. Nós somos cuidados por Deus. Deus quer o nosso bem. Essas outras pessoas querem só o nosso dinheiro, só o nosso voto, depois consequentemente o nosso dinheiro. Quando nós choramos, nós somos consolados por Jesus. Eu já vi gente, principalmente de forma assim, brincalhona, quando o outro pede o jogo, que nem hoje parece que o famigerado Corinthians ganhou o campeonato, né? Aí os adversários do Corinthians dizem assim, mas o Corinthians ganhou. Aí o corintiano diz assim, chora na cama que é quentinho. Não é assim? Então, o que o mundo diz para a gente quando a gente está triste? Diz isso, chora na cama que é quentinho. Jesus não. Jesus diz que quando nós choramos, nós somos consolados. Consolados por Jesus. Nós somos ajudados por Deus quando nós buscamos o reino de Deus. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós somos sustentados por Deus. Então a nossa esperança não está, nem pode estar em nós mesmos, mas na graça do Senhor para conosco. É aí que tem que estar a nossa esperança, na graça imerecida que nós temos da parte de Deus. E isso, meus irmãos, muda absolutamente tudo na forma como nós encaramos a vida, como nós encaramos os problemas, como nós atravessamos os nossos desertos. Muda absolutamente tudo. Porque o deserto não é o problema da tua vida, o deserto é a solução. O deserto que você atravessa vai moldar você, vai formar você, vai tornar você mais forte. Essa é a função das provações que Deus coloca na vida da gente. É para o nosso crescimento. Ao contrário da tentação. A tentação vem da concorrência. A tentação quer afastar a gente da comunhão. Essa é a prioridade do inimigo. Afastar você da comunhão. Se ele afastar você da comunhão, o resto você estraga sozinho. Não precisa de ajuda do cão para isso. Se você se afastar da comunhão com Deus, o resto você estraga por conta própria. Ele não faz esforço nenhum. É igual colocar bêbado na descida e empurrar. A gravidade faz o resto. Então, coloca isso na tua cabeça. Muda tudo a forma como você encara. Nós devemos seguir confiando no Senhor que cuida de nós, vivendo e descansando em Cristo, porque Cristo, pode acreditar, é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. E que hoje você saia daqui fortalecido com esta verdade. Cristo é muito mais do que você precisa. Que Deus nos abençoe. Amém?